Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Pessoal, aciona o STF para questionar lei de Goiás que cria campanha de conscientização contra o aborto. STJ mantém condenação milionária da Igreja Universal por demolir casarões históricos. Empresa é condenada por arrancar e vender barbatanas de tubarões. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, acionou o Supremo Tribunal Federal contra a lei de Goiás, que criou campanha de conscientização contra o aborto no estado. O relator da ação será o ministro Edson Fachin Marcelo de la Libera. Entre outros pontos, a lei de Goiás questionada estabelece a data de 8 de agosto como Dia Estadual de Conscientização contra o Aborto e prevê a realização de palestras e seminários sobre os riscos da prática, a prestação de assistência psicológica e social às mulheres grávidas que queiram abortar, priorizando a manutenção da vida do feto e o oferecimento de exame de ultrassom com os batimentos cardíacos do nascituro. Segundo o PSOL, a lei tem o objetivo de impedir o acesso de gestantes ao procedimento de aborto, mesmo nas hipóteses legais, além de desrespeitar os direitos de meninas e mulheres à autonomia, à liberdade, à igualdade e à saúde. Igreja Universal do Reino de Deus terá de pagar mais de 23 milhões de reais de indenização pela derrubada de 3 casas declaradas Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa. O Ministério Público de Minas Gerais apontou que os imóveis foram destruídos em 2005 pela Igreja Universal para a construção de estacionamento aos fiéis. Na época, os casarões já eram protegidos e o tombamento integral foi confirmado depois pelos órgãos de preservação histórica e cultural da capital mineira. A primeira turma do STJ confirmou decisão individual do ministro Sérgio Coquina e negou o provimento ao recurso especial da Igreja. Para o relator, o Tribunal Mineiro partiu da premissa de que o processo de tombamento estava em curso e os imóveis protegidos por decreto de intervenção provisória, e rever essa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, o que não cabe ao STJ. Sindicato não consegue cobrar contribuição por meio de ação civil pública. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor. Na ação trabalhista, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Campinas e região solicitou a cobrança da contribuição sindical da BV Financeira, Crédito, Financiamento e Investimento, por meio de ação civil pública. Em primeiro e segundo graus, o processo foi anulado, sem resolução de mérito por inadequação do tipo de processo escolhido para a cobrança. O sindicato recorreu ao TST. A terceira turma rejeitou o recurso por considerar que a entidade não tem legitimidade para propor esse tipo de ação civil em busca de direito próprio. A Justiça Federal em São Paulo determinou o pagamento de pensão por morte a um homem de 75 anos de idade que viveu em união estável por 40 anos com uma assegurada do INSS. Segundo o processo, há elementos que demonstram a existência da união estável e a dependência econômica. A pensão deverá ser concedida desde a data da morte, em outubro de 2022, e terá caráter vitalício. O INSS tem prazo de 15 dias úteis para instruir o benefício, a partir da intimação, sob pena de multa diária. Empresa é condenada por danos materiais e morais coletivos por arrancar e vender barbatanas de tubarões. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu pedidos do Ministério Público Federal e do IBAMA. Neto Costa. De acordo com o processo, a equipe de fiscalização do IBAMA flagrou a empresa na posse das barbatanas de tubarões. Ao analisar o caso, o relator do processo levou em consideração a técnica utilizada pela ré. O tubarão é apreendido somente para a retirada das barbatanas, enquanto o restante do animal é jogado de volta ao mar, ainda vivo, onde agoniza até a morte. Segundo o magistrado, na infração ambiental relacionada ao comércio irregular de animais, os danos ambientais são gravíssimos, ainda mais no caso de animal ameaçado de extinção, como o tubarão-cação. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo X, antigo Twitter. twitter.com/rádio e TV Justiça. Uma boa noite. E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.